Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio especial, um episódio de férias do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Vamos aproveitar que estamos próximos do dia 25 de janeiro, data que a Igreja convencionou como o Dia da Conversão de Paulo, para esclarecer melhor este importante episódio narrado no Novo Testamento. Ouviremos um trecho de uma entrevista com o professor e biblista Pedro Lima Vasconcelos, autor, junto com Pedro Paulo Funari, do livro Paulo de Tarso, um apóstolo para as nações. A conversa foi sobre como Paulo rompeu padrões em sua época e como essas atitudes ajudaram na criação do cristianismo tempos depois. São os episódios número 24 e 25 do podcast O Espírito do Evangelho, que vocês podem consultar tanto na playlist que temos em nosso canal no YouTube, quanto nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple. Aliás, este programa foi um dos que mais repercutiram em 2020 por causa da tal conversão. Será que Paulo realmente se converteu? Será que, a partir da experiência na estrada de Damasco, descrita em Atos dos Apóstolos, ele deixou de ser judeu e seguiu o cristianismo? A resposta do professor Pedro Lima Vasconcelos surpreendeu a muita gente. Vamos ouvir a partir do próximo bloco. Professor Pedro Lima Vasconcelos, qual a sua avaliação sobre essa, vamos dizer assim, primeira e importante viagem de Paulo, desta vez a Damasco, para perseguir os seguidores de Jesus que se escondiam na cidade? Paulo é um cidadão de vários mundos, porque muito provavelmente ele nasceu em Tarso. Tarso fica no que hoje atualmente é o território da Turquia, Turquia mais ao leste, né? Mais dando para o Oriente Médio. E a viagem a qual você se refere é uma viagem a partir de Jerusalém. Ou seja, entre o nascimento dele e este acontecimento, né, na estrada de Damasco, como se costuma dizer, né, aconteceu muita coisa, pelo menos uma ida de Paulo a Jerusalém, né, quando ele teria estudado, segundo dizem nos Atos dos Apóstolos, com o rabino Gamaliel, um grande mestre, né, judeu daquela época. Então, Paulo é uma pessoa que conhece vários cenários, vários contextos sociais, culturais, né? andou por muitos cantos e, efetivamente, isto que aconteceu, segundo o relato dos Atos, no caminho de Damasco, foi algo efetivamente decisivo. O que importa é a gente entender bem o que foi, né, esse acontecimento, né, que marca a vida de Paulo num antes e num depois. É mais ou menos metade da vida dele, inclusive. Exato, porque é curioso, né, professor? Realmente, toda essa caminhada que ele faz de Tarso até Jerusalém, como o senhor bem colocou, ele estava indo numa direção que ele queria ser doutor da lei, né, ser um fariseu, e de repente ele muda completamente. Quer dizer, tinha uma postura radical dentro desses princípios judaicos, né, vamos chamar assim, e de repente, a partir desse momento, dessa ida até Damasco, quando ele ia perseguir lá alguns cristãos que estavam refugiados em Damasco, ele muda essa postura. É como se Paulo mudasse de time, não, professor Paulo? É como se ele fosse corintiano e de repente ele virasse palmeirense, mas mantendo aquela mesmo fervor. Ele virou São Paulino. Exatamente. Ele virou São Paulino, a começar do nome. Exatamente. A começar do nome. Exato. Mas ele muda, né? Eu entendo, Antônio, que a gente precisa caracterizar bem o que foi isso que você chama de mudança. Não me parece que ele tenha mudado de time, mas ele requalificou a sua pertença. Eu vou tentar ser claro aqui e você me interrompa na medida em que seja necessário algum aclaramento que você julgue necessário. Veja, Paulo diz... Não, deixa eu começar por uma outra coisa.
nós temos basicamente dois caminhos para pensar o itinerário de Paulo. Dois caminhos em termos de fontes. Nós temos um relato, uma narração, que consiste justamente no livro dos Atos dos Apóstolos, e que é aquela que, justamente por ser uma narração, ela entra mais facilmente na nossa imaginação. A gente fica imaginando as cenas, as etapas, os processos, etc. Outra coisa, outra fonte, são os textos que o próprio Paulo deixou escritos, que são as suas cartas. É claro que nas cartas ele trata de muitos assuntos que têm a ver com os interlocutores, né? Os grupos, as comunidades, as igrejas, que ele foi fundando, algumas pessoas às quais ele dirige escritos. Mas, em função deste ou daquele problema, ele acaba falando coisas a respeito dele mesmo. Às vezes ele tem que se defender de uma incompreensão, ou de um mal-entendido, enfim, ele precisa se posicionar. Ele remete a aspectos da sua trajetória, do seu passado, do seu histórico. Particularmente, os 2 primeiros capítulos da carta aos Gálatas são os que mais extensamente apresentam elementos da sua biografia até o momento, obviamente, que ele escreve a carta. E nem sempre, Antônio, o que se diz nos Atos dos Apóstolos corresponde ou coincide com aquilo que Paulo diz nos relatos autobiográficos, chamemos assim. Então, quando ele fala desse episódio de Damasco, ele não fala de uma mudança de time, ou algo que poderia ser expresso desta forma. Ele diz, eu era judeu, eu me destacava no judaísmo, mais do que os meus contemporâneos, eu era muito dedicado àquilo que eu entendia ser o judaísmo, né, etc, etc. Mas aconteceu que Deus decidiu manifestar a mim, revelar a mim o seu filho, para que eu o anunciasse entre as nações, entre os gentios, né? Como você também já mencionou. Então, mais do que uma conversão, que é aquilo que, em geral, as pessoas dizem, Paulo se converteu, né? Inclusive, há a festa... Dia 25, né? Católico. A conversão de Paulo no dia 25 de janeiro, né? Dia que é feriado na cidade de São Paulo, etc, etc. Mas mais do que uma conversão, o que Paulo diz que aconteceu com ele foi que ele se sentiu chamado para uma missão toda particular. Quer dizer, mais do que ele ter feito uma experiência de conversão, ou seja, de uma guinada, houve uma nova compreensão do lugar de Jesus no modo como ele entendia o judaísmo. Isto é mais ou é menos do que a conversão? Não, são coisas diferentes. São coisas diferentes. E neste sentido, então, Paulo descobre um lugar específico, diferenciado para Jesus. Com isso, ele se diferencia de outros segmentos judeus do seu tempo, né? Seguramente. Mas ele continua judeu. Ele continua judeu. Ele não renega a sua pertença. Ele diz que muito do que ele viveu até então se torna secundário diante da novidade que lhe aparece. Mas ele não, para simplificar a conversa, ele não deixa de ser judeu para se tornar cristão. Ou seja, ele continua sendo palmeirense, corintiano ou palmeirense e São Paulino. É uma bipolaridade. E até é verdade, porque depois, quando ele é preso, lá no mais para frente, quando ele é preso em Jerusalém, ele é preso no templo, porque ele foi fazer uma série de ações lá, né? Tem rituais que ele, com um bom judeu precisava fazer. Exatamente. O que estava em jogo não era ser judeu ou não ser judeu. O que estava em jogo era como ser judeu. Ele vai discutir com seus adversários, com as pessoas
das quais ele diverge, entendimentos do que seja a aplicação da lei judaica. Mas não que ele diga, não, tudo que eu vivi até agora eu jogo fora, eu abro mão porque Cristo me mandou fazer isso. Este foi um entendimento que alguns, depois dele, atribuíram a ele. Por exemplo, um líder cristão do século II, que eu e o professor Funari mencionamos no final do nosso livro, é o líder Marcião de Sinope. Ele vai dizer que o evangelho trazido por Jesus só foi entendido por Paulo porque este evangelho significava uma ruptura com aquilo que era representado pelas escrituras judaicas, ou seja, pelo Antigo Testamento. O Deus que Jesus trouxe, que Jesus anunciou, não era o Deus que os judeus cultuavam, estabelecendo uma polarização absolutamente extremada, o preto e o branco, de maneira radical. Paulo nunca foi isso, mas foi entendido assim. Foi entendido assim em várias situações. Então, há um trabalho, infelizmente, não existe em português, de um rabino chamado Daniel Boyarin, em que ele denomina Paulo um judeu radical. Ele diverge, digamos, do senso comum judeu do seu tempo, é radical, inclusive porque descobre num crucificado pelo imperialismo romano, um lugar junto a Deus e nos planos de Deus para o mundo, para a humanidade, para o cosmos. Uma das grandes surpresas para muitos ouvintes foi entender que Paulo não se converteu ao cristianismo, mas continuou judeu, porém com uma nova abordagem. Uma ressignificação, vamos dizer assim. E não é apenas o professor Pedro Lima Vasconcelos que faz essa interpretação. Outros historiadores partilham do mesmo entendimento. Um deles é o historiador Bart Ehrman, um dos principais historiadores estudiosos da Bíblia e do Novo Testamento em especial. No livro Pedro, Paulo e Maria Madalena, no capítulo 8, Paulo, o Convertido, esse é o nome do capítulo, Paulo, o Convertido. O historiador estadunidense diz que Paulo foi, sem dúvida, o mais importante convertido da história do cristianismo, mas é importante entender que, pelo menos do seu ponto de vista, ele não se converteu de uma religião, o judaísmo, para outra, o cristianismo. E Bart Ehrman explica, por uma razão muito simples. Os termos cristianismo e religião cristã são anacrônicos. O que quer dizer? Que na época de Paulo, esses termos não existiam ainda, denotando uma religião específica com crenças, práticas, escrituras específicas e assim por diante. Segue aqui o nosso querido Bart Ehrman. Para Paulo, a fé em Jesus como o Messias, ou seja, o Cristo, era a realização e o correto entendimento da religião que ele sempre tinha adotado. Dizer que ele se converteu, portanto, é simplesmente dizer que mudou a sua forma de pensar sobre um aspecto importante de sua compreensão do judaísmo. Ele mudou sua forma de pensar sobre Jesus, passando a considerá-lo o Messias, finaliza Bart Ehrman no capítulo 8 do livro Pedro, Paulo e Maria Madalena. Até mesmo a maneira como aconteceu o evento na estrada de Damasco é controversa entre o que está escrito em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, e a própria descrição que Paulo faz na carta aos Gálatas, como explica o professor Pedro Lima Vasconcelos em uma aula no canal Paz e Bem, aqui no YouTube, sobre Jesus da história. Vamos ouvir. Então, em Gálatas 1, no versículo 13, Paulo diz assim: vocês já ouviram falar de como eu antes me comportava no judaísmo? Veja lá, judaísmo. A matriz dele é esta. De como eu perseguia com veemência a igreja de Deus e a devastava. E também de como eu superava muitos compatriotas da minha idade no judaísmo, por causa do meu extremo zelo pelas tradições dos meus antepassados. Agora que Paulo diz assim: Deus, porém, me separou quando eu estava no ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça. Quando ele quis revelar em mim o seu filho para que eu anunciasse,
boa notícia entre as nações. Imediatamente, E aqui fica muito claro que Paulo não entende este momento decisivo da sua trajetória como uma conversão. Quando a gente fala de conversão, a gente está pensando em quê? Num movimento de girar para trás, ou girar de volta. Eu estava indo numa direção e eu converto. Eu dou outra direção, eu dou outro rumo ao trilho que eu estava tecendo. Deus não quis fazer de Paulo alguém que deixasse de ser judeu. Mas Deus convocou o judeu Paulo para uma missão em particular. Deus, como diz o próprio Paulo, quis revelar em mim o seu filho. Em outras palavras, Deus intervém em Paulo, deve ter havido aqui algum tipo de experiência estática, né? Estática com X, de êxtase, que Paulo teve, alguma comunicação divina que Paulo recebeu a respeito de Jesus. E agora vem um outro detalhe fundamental, com isso eu vou aos Atos. Quando eu vou ao capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o que é que eu encontro? Encontro algo completamente diferente disso. O que acontece nesse momento estático é outra coisa completamente diferente. Veja o versículo 3. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, uma luz do céu brilhou de repente em torno dele. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que você me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem você persegue. Veja bem, são cenas completamente diferentes. Vamos recordar. Em Gálatas, Deus revela a Paulo algo sobre Jesus. Aqui em Atos, é Jesus que aparece a Paulo para dizer: pare de me perseguir, rapaz. E os dois textos se referem ao mesmo momento. O momento em que Paulo adere a Jesus. Ou, no caso do texto de Gálatas, Paulo adere à mensagem que Deus lhe comunica, lhe revela sobre Jesus. Ora, quando eu me dou conta de que esta diferença é assim clamorosa, eu vou dar credibilidade do ponto de vista da biografia que eu quero descobrir, recuperar de Paulo. Eu vou dar prioridade a qual narrativa? A narrativa em primeira pessoa ou a narrativa em terceira pessoa? A narrativa que Paulo faz do que aconteceu com ele ou a narrativa que alguém escreveu a respeito do que ele imaginou, do que contaram a ele que poderia ter acontecido a Paulo? É óbvio que o texto de Gálatas tem prioridade, mas não é este o modo tradicional com que a figura de Paulo foi apresentada a nós ao longo do tempo. A leitura da narrativa de Atos dos Apóstolos é mais fácil do que ler as cartas, por exemplo. E aí a história da conversão em Damasco, contada em Atos, passou a ser a mais usual. No próximo bloco, Paulo rompe um padrão e passa a orientar as comunidades por meio de cartas. Uma certeza que nós temos é que Paulo era um sujeito muito culto, ou pelo menos assim, teve uma formação educacional bem diferente, principalmente se a gente comparar com os primeiros apóstolos, com a primeira comunidade em Jerusalém, tanto que o próprio Jesus, tanto que tem estudos dizendo que era mais de 95% da população na época lá de Jesus não sabia nem ler nem escrever. E Paulo tinha essa habilidade, tanto que, se nós podemos afirmar com alguma segurança, espero não estar errado, um dos poucos autores que nós temos quase certeza que escreveu pelo menos 7 das 14 cartas atribuídas a ele é de Paulo. Paulo escreveu as cartas, né? Quer dizer, deixou algum material. E é o material mais antigo que nós temos perto da época de Jesus, não é isso? É exatamente isso. Os evangelhos que estão no Novo Testamento, eles começam a ser escritos, pelo menos esses que a gente tem no Novo Testamento, 20 anos depois do tempo em que Paulo escreveu as suas cartas. Então, se os evangelhos vão do ano 70 até o ano 100, o comecinho do século II, as cartas de Paulo fundamentalmente foram escritas na década de 50, o que nos coloca
em termos temporais, muito mais perto daquele que foi o tempo de Jesus. O que não significa dizer que entre Jesus e Paulo não existam diferenças de perspectiva muito importantes, na medida em que Paulo teve muito pouco conhecimento, ou pelo menos fez muito pouco uso de informações, digamos assim, biográficas, né, a respeito de Jesus. Ele tem, na verdade, pouca informação a respeito. No livro Paulo de Tarso, um apóstolo para as nações, o professor Pedro Lima Vasconcelos e o também professor Pedro Paulo Funari, eles apresentam para nós algumas datas em que as cartas teriam sido escritas. Então a primeira carta foi a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, que foi escrita por volta do ano 51. A segunda carta, escrita por Paulo, teria sido aos Gálatas, escrita entre 53 e 54. Depois vem a primeira carta aos Coríntios, escrita entre 54 e 55, seguida pelas cartas aos Filipenses e a Filemon, ambas em 55 também. Ainda segundo o livro Paulo de Tarso, um apóstolo para as nações, a segunda carta aos Coríntios, que na verdade é um conjunto de fragmentos de cartas diversas escritas entre 55 e 56, então ela foi escrita nesse período, esses fragmentos, essas cartas foram escritas entre 55 e 56. E a última carta, realmente, que os estudiosos têm certeza de que foi realmente uma carta que foi escrita por Paulo, é a carta aos Romanos, que é a última carta que ele escreve, que ter sido escrita entre 56 e 57. Depois da conversão, parece que ele vai até Jerusalém, ele mesmo fala, conversa com o Tiago, que era o irmão do Senhor, ele está lá na carta aos Gálatas, conversa com Pedro. Então, talvez nesse momento ele tenha tido algum tipo de contato. Mas depois ele some, né, professor? Fica uma década, ele fica aqui numa viagem interior. O que se pode especular desse período que ele, da conversão, da conversa em Jerusalém, e depois ele fica aí num período, tipo um limbo, assim? O que pode ter acontecido com Paulo nesse período? É difícil, porque ele mesmo conta muito pouco, né, a esse respeito. Ele fala mesmo desta estada em Jerusalém, logo depois do evento do Caminho de Damasco, vamos chamá-lo assim, né? A revelação que Deus fez a ele a respeito de Jesus. Então, ele conversa com Tiago, depois acaba conversando também com Pedro, mas ele diz nesse texto da carta aos Gálatas que isso não foi o que aconteceu imediatamente. Ele diz: não me dirigi àqueles que eram apóstolos antes de mim. Ele já começou a fazer a sua atuação e depois ele subiu a Jerusalém, né? E se encontrou, então, com Tiago, com Pedro, né? Mas a gente efetivamente sabe muito pouco sobre este período que vai, então, do ano 38, mais ou menos, até o ano 49. Que é quando acontece a reunião de Jerusalém, né, narrada no capítulo 2 de Gálatas e no capítulo 15 de Atos. Então, se a gente... Desculpa interromper. Não, é que antes disso tem a questão de Antioquia, não teve? Assim, ele é resgatado por Barnabé, não é isso? Assim, estava tendo alguma coisa que estava acontecendo em Antioquia, acho que estavam convertendo não cristãos, e eles foram lá para ver o que estava acontecendo, e Barnabé chama Paulo para acompanhá-lo. Não sei se foi bem isso, antes dessa reunião em Jerusalém. Não sei se eu só estou misturando alhos com bugalhos. Não, é isso mesmo. O que eu ia dizer mais à frente era o motivo dessa reunião. O que aconteceu para que essa reunião ocorresse, né? Mas eu queria situar um pouco na cronologia para o pessoal se localizar no tempo. Então, o evento de Damasco, a gente pode colocá-lo aí por volta do ano 35 da nossa era, do nosso calendário. Este encontro em Jerusalém, ao qual você fez menção, talvez ali pelo ano 38. E a reunião em Jerusalém, no ano 49. Então, você tem um período de quase 15 anos que nos é pouco conhecido, porque a atividade que Paulo desenvolve, da qual as cartas vão aparecer, é a atividade a partir desta reunião, em decorrência dela e dos seus efeitos.
Mas você tem razão. O livro dos Atos coloca uma situação, inclusive o que teria sido uma primeira viagem missionária de Paulo. Paulo não fala nada sobre isso. Então a gente só pode contar com as informações que estão nos Atos dos Apóstolos. Viagem essa que ele faz, como você disse muito bem, em companhia de Barnabé. E ele viaja por algumas ilhas ali do Mediterrâneo Oriental, a parte sul da Turquia, e imaginando o que vão ser os problemas dos quais a gente tem notícia, né, mais à frente, o que acontece é que justamente Paulo começa a relativizar, de acordo com alguns olhares, né, algumas exigências das práticas legais estabelecidas, né, na escritura judaica. Por quê, Antônio? Eu vou insistir no elemento que eu colocava antes. Paulo não está querendo converter judeus ao cristianismo ou converter gentios, ou seja, pessoas não nascidas de famílias judaicas, ao cristianismo. Paulo não conhece uma nomenclatura ou uma denominação chamada cristianismo. Ele alarga, ele amplia o entendimento do que seja ser judeu. Na primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz que o núcleo do evangelho que ele proclamou lá naquela cidade, Tessalônica, e a gente pode tomar isso e jogar para trás e dizer, olha, isso deve ter sido também o teor da proclamação que Paulo fez, mesmo antes da reunião de Jerusalém, era buscar a conversão dos ídolos, ou seja, dos deuses, deusas da religião greco-romana, basicamente, falando de maneira geral, para o Deus único e verdadeiro. Ou seja, um movimento na direção do que a gente chamaria hoje de monoteísmo. Então, cultuar o Deus vivo e verdadeiro, né? E não os ídolos. Então, muito provavelmente, o que Paulo fez nessa que terá sido sua primeira viagem missionária era algo desse teor. Agora, quando essas pessoas que não eram de origem judaica e queriam aderir a esta proposta, Paulo não exigia delas a observância dos preceitos da lei judaica, tal como o povo de Israel tratava de viver já fazia muito tempo. E isso foi visto como alguma coisa que não era aceitável, né? Particularmente, o tema da circuncisão, né, calou fundo. Por quê? Porque para o povo judeu, né, a circuncisão era como que o rito de iniciação, o rito de ingresso, né, na comunidade judaica. Paulo, ao não exigir esta prática, e ao que parece substituí-la por outra, que era a prática do batismo, ele foi ali objeto de controvérsias, e é isso que vai acabar fazendo com que a reunião em Jerusalém seja convocada e ele tem aquilo. No livro, o senhor e o professor Funari mencionam que em Antioquia é que surge pela primeira vez a palavra cristãos, né? Parece que não existia. Sim. Justamente nesse momento, nessa efervescência de conversões, ou enfim, pagãos indo para, aceitando de alguma forma os ensinos de Jesus, a maneira como devia ser, que eu não tenho uma ideia, não sei se já naquele momento havia uma coisa, devia ser uma coisa meio confusa, né? A pessoa tinha que meio que ir para o judaísmo, ao mesmo tempo aprender algo em relação a Jesus. Eu não sei exatamente como poderia ser isso naquele momento. É um terreno meio pantanoso, mas de qualquer forma... Mas é um ponto importante. É um ponto importante, porque a gente não sabe o que era. Porque, quer falar, fique à vontade. Eu gostaria de colocar um elemento a mais para ajudar na reflexão. Que em Antioquia, seguidores de Jesus começaram a se denominar cristãos, não deve ser entendido como depois foi.
porque você tem judaísmo de um lado e cristianismo do outro. Basicamente, o que é que você tem? Você tem que pessoas em Antioquia, judias e não judias, denominam-se cristãs. Por quê? O que significa isso? Cristo é o termo de origem grega que traduz o hebraico Messias. Messias e Cristo são a mesma coisa. Para estes cristãos e cristãs, o que se destacava é que essas pessoas, reconheciam que o Messias tinha vindo. Diferentemente de outras correntes do judaísmo, que aguardavam ainda a vinda do Messias. Então, não se trata de uma diferença entre duas religiões, ainda. Isso vai acontecer depois. Paulatinamente, né, professor? Demora isso. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Exatamente. Mas, claro, e essa diferença que eu estou acentuando será importante depois, né? Para marcar uma fronteira entre quem já reconhece o Messias vindo e quem ainda aguarda que ele venha. Então, como diz o título de uma obra com a qual eu colaborei discutindo essas questões, as identidades ali são fluidas. As fronteiras não estão definidas. Serão séculos de discussão para que essas fronteiras fiquem mais ou menos demarcadas. Então, nós estamos no terreno do judaísmo. Nesse sentido, um texto muito, muito interessante, você o conhece certamente, Antônio, é o do capítulo 10 do livro dos Atos, que trata da figura do Cornélio. E ela nem remete diretamente, explicitamente a Paulo. Pedro, né? Mas você tem ali, é um fulano que é romano e que era simpatizante do Deus de Israel. Mas ele não podia ser judeu religiosamente, porque não o era, vamos dizer assim, etnicamente, ou por laço, por ligação, por origem sanguínea. E todo o desenrolar da narração vai na direção de quê? De que ele é, sim, um cultuador de Deus. Sim. Ele deve ser reconhecido plenamente nesta cidadania religiosa, vamos chamar assim. Fora o esforço do plano espiritual para convencer Pedro de que ele tinha que aceitar, né? Porque para ele era uma heresia fazer a conversão de quem não era judeu. Né? Exatamente. Então, a discussão está aí. Ele era judeu, o Cornélio era judeu porque rezava ao Deus de Israel, realizava as obras previstas na lei. Enfim, ele era mais judeu que muitos judeus, vamos dizer assim. O que é que faz, né? O Espírito Santo tem um trabalho danado com Pedro, né, para dar conta? É carimbar a sua pertença, né, judaica. Eu costumo brincar dizendo que o Espírito Santo veio sobre Cornélio antes que Pedro o batizasse. O texto diz isso, né? Ou seja, o Cornélio foi crismado antes de ser batizado. Pegar ali a ideia dos sacramentos da Igreja Católica, né? Cornélio aconteceu o contrário. Esse tipo de discussão é que acontecia. Mas, no fundo, o que é que está em jogo? O que é ser judeu? Ser judeu é ter uma origem nobre no sentido de um sangue específico? É pertencer a uma família? Ou é aderir ao espírito daquilo que é o sentido mais profundo da lei? Paulo aposta mais nessa direção. Há outras lideranças mais afeitas aos rigores ou às legalidades dos preceitos, né, dos ordenamentos rituais, e os conflitos acontecem. Ouvimos um trecho da entrevista com o professor e biblista Pedro Lima Vasconcelos sobre o apóstolo Paulo. Nos episódios 24 e 25 do podcast O Espírito do Evangelho, que estão disponíveis em nosso canal no YouTube e nos tocadores de áudio no estilo Spotify, Google Podcasts, Apple, Deezer ou Anchor, né? Além de esclarecer sobre a polêmica conversão que é celebrada em 25 de janeiro, o professor também comenta as viagens de Paulo e como o apóstolo dos gentios foi rompendo padrões importantes que deram forma no futuro ao cristianismo. Uma verdadeira aula. Vale a pena ouvir. Aliás, o professor Pedro Lima Vasconcelos será o nosso convidado de estreia da segunda temporada do podcast. Teremos uma conversa muito interessante sobre o Evangelho de João. Não perca! E na semana que vem
voltamos ao Livro dos Médiuns, que neste mês, como vocês sabem, nesse mês de janeiro, nós estamos celebrando os 160 anos do Livro dos Médiuns. E vamos aproveitar para falar sobre obsessão. Fiquem bem, fiquem com Deus.